olhe para o Cristo da cruz. Amém? Olhe para o Cristo da cruz. Você pode repetir comigo? Olhe para o Cristo da cruz. Você que está em casa também. Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 a seguir. Livro de Números, capítulo 21, versículo 4 a seguir. Amém? Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora e põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Glória a Deus. Agora abra em João, capítulo 3, do versículo 14 ao 15. Você pode cantar um trechinho, logo que eu terminar. Tu és digno de tudo, na hora que eu terminar de ler. Essa canção está aqui na minha cabeça. João capítulo 3, 14 e 15. Diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Então isso aqui agora é o próprio Jesus está falando. Eu li para vocês o fato, o texto do acontecimento, e agora saímos do Velho Testamento e entramos no Novo Testamento. E agora o próprio Senhor Jesus está declarando: e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, então ele lembrou de um fato que aconteceu. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quantos podem dar glória a Deus? Vamos cantar o refrão dessa canção? Adore. Tu és digno de tudo. Sim, Deus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Exalte o Senhor, porque Ele é digno. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno. Amados, voltando para o nosso texto,
olhe para o Cristo da cruz. Eu li 2 textos com vocês no livro de Números e de João. Para contextualizar, nós precisamos, lembrar por que é que eles estavam no deserto. Eles estavam no deserto porque Deus, através de Moisés, os tirou da terra do Egito e levou eles para as margens do Mar Vermelho. O mar se abriu e eles passaram. Logo que eles passaram, Deus abriu um caminho no deserto. Glória a Deus. Deus abriu um caminho no deserto para esse povo, e esse povo agora está no deserto. Tem uma canção que estava aqui no primeiro culto, a gente estava lembrando: Deus de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu falei para os irmãos, se fosse naqueles dias, e se você cantasse Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, eles iriam te apedrejar. Sabe por quê? Porque eles não queriam e não estavam satisfeitos com o caminho que Deus estava dando para eles. Eles não estavam satisfeitos com o caminho e a direção que Deus estava dando para eles. Escuta, você que veio para Cristo, Deus entrega para você um caminho, e Ele sabe que esse caminho é o melhor caminho para você. Ele está dizendo: filho, filha, ande nesse caminho. Mas o problema é que nós fazemos assim com Deus: eu não quero, eu quero andar no meu caminho, Senhor. Deus está falando: filho, filha, ande pelo meu caminho. Não, eu só vou andar se for no meu caminho. E já estou virando as costas, viu? Vou voltar para a terra do Egito. Vou voltar, eu volto lá para o Egito, quer ver só? Então nós fazemos esse tipo de comportamento. O caminho que Deus propõe para a gente andar, porque muitas vezes é um caminho estreito, um caminho que tem dificuldades e obstáculos, a gente quer retroceder. Mas na verdade devemos continuar, porque Deus está no controle de todas as coisas, e tenho a certeza e a plena convicção que Ele tem o melhor para mim e para você. Quantos creem nisso? Os caminhos de Deus. Então eles não estavam satisfeitos com o caminho de Deus, também não estavam satisfeitos com a provisão de Deus. Deus é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que cuida de nós. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, é Ele que cuida como pastor de nossas vidas. Mas eles não estavam satisfeitos com a provisão. No versículo 5 de Números capítulo 21 diz assim: e a nossa alma tem fastio de pão. A nossa alma tem fastio de pão. Ou seja, e deste pão vil. Está dizendo algo desprezível. Nós temos nojo. Nós temos repugnância. Não tem valor nenhum que o Senhor está dando para nós. Mas é interessante, amados, que eu creio que Deus é um grande nutricionista. Quantos creem nisso? Deus é um grande nutricionista, porque na verdade o maná que descia dos céus era o suficiente para alimentá-los e fazê-los passar pelo deserto. Era um alimento balanceado, ou seja, ele sabia exatamente do que o povo precisava. Mas infelizmente eles falavam assim: estou com saudade dos pepinos na terra do Egito, estou com saudade das cebolas, estou com saudade dos alhos. Já viu aquelas pessoas que Deus está provendo, Deus está abrindo portas, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, e ele está assim: eu vou voltar lá meu velho homem, viu? Porque no meu velho homem a coisa pega. Eu vou voltar à minha velha natureza, porque quando eu tinha minha velha natureza, eu já tinha resolvido já. Eu vou voltar, Jesus, eu vou voltar. Olha que eu volto, viu? Eu volto. Então muitas pessoas recebem a provisão de Deus, mas não estão satisfeitas, porque muitas vezes não é como ela quer, mas é como Deus quer. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu tenho 25 anos de convertido, e eu entendo hoje que muitas coisas que eu pedia há muitos anos atrás eram pedidos infantilizados. Então eu amadureci na fé e eu falo assim: Deus, muito obrigado que o Senhor não respondeu aquela oração. Muito obrigado que o Senhor não me deu aquilo lá. Por causa da minha infantilidade, da minha meninice na fé.
Então Deus sabe o que é melhor para nós e Ele tem uma provisão para nós. Amém, amados? Então esse povo estava insatisfeito com o caminho, estava insatisfeito com a alimentação, não era do gosto deles o cardápio. E no versículo 4 diz assim: se tornaram impacientes no caminho. Impacientes. Eu fui buscar no dicionário o significado dessa palavra impaciente. Ela quer dizer não suporta esperar. Conhece alguém assim que não suporta esperar? É o famoso, que come cru, Ou seja, ele não espera assar, ele não espera cozinhar, ele quer agora. Então ele é impaciente, não aguenta dor e não suporta pressão. Qualquer pressão ele vai estourar, ou seja, ele é impaciente. E nesses dias agora nos devocionais, nós estamos aprendendo sobre o livro de Esther, e nós vemos essa rainha Esther, uma mulher paciente. Veja bem, quando ela recebe a notícia do primo dela, que vão matar os judeus, essa mulher não se descabelou, não saiu correndo, e eu vou lá agora falar com o rei, abre aí, tem que falar agora. Não. Vamos orar e jejuar durante 3 dias. Peça ao povo que ore e jejue por mim. Eu e as minhas servas também vamos orar e vamos jejuar. Paciência para resolver um problema e buscar direção de Deus. Como eu disse no devocional, a maioria das pessoas não tem paciência e não busca direção de Deus para tomar decisões. Ela teve paciência, esperou os 3 dias, depois que veio o primeiro banquete. No primeiro banquete o rei fala assim: pede o que quiser, eu te dou até a metade do meu reino. Ela então, tá bom. Se é uma pessoa impaciente, ela já ia naquele momento falar assim: livra o meu povo. Ela não. Se o senhor gostou aqui do jantar, se o senhor está falando que eu tenho até metade do reino, eu quero pouca coisa, eu quero só te convidar para o nosso banquete de amanhã. Então tá bom. Então ela esperou o próximo dia, e no próximo dia então agora ela faz o pedido pela vida dela e pelo povo, e Deus responde o pedido dela e a estratégia. Mas eu vejo aqui uma mulher que teve paciência e confiou em Deus. Então nós precisamos ter paciência e confiar em Deus. E esse povo no deserto não tinha paciência e não confiava em Deus, mesmo experimentando grandes milagres. Para mim, amados, se eu tivesse só o Mar Vermelho aberto no meio, já era o suficiente para nunca mais sair da presença dele. Mas tem pessoas que experimentam milagres, parece que não conseguem acreditar, continuam impacientes e tentando de certa forma colocar Deus contra a parede. Contra a parede ninguém consegue colocar Deus. Continuando aqui no versículo 5 desse texto de Números 21, falaram contra Deus e contra Moisés. Como estavam insatisfeitos, estavam no deserto, alguém precisa ser o culpado. Então eu vou culpar Deus porque não me respondeu, eu vou culpar Deus porque não me ouviu, eu vou culpar Deus e vou culpar também o meu líder, o meu pastor. Está tudo errado, só eu que sou o certo da história. Então eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Então tudo isso, essa murmuração, essa insatisfação, todo momento a vontade de retornar para a terra do Egito, permitiu o pecado entrar dentro daquele acampamento. E o pecado então veio em forma de serpentes abrasadoras. Serpentes abrasadoras, sabe por quê? Não é porque elas vinham pegando fogo, mas na verdade a picada delas, você ia sentir o corpo queimando. É uma característica de veneno de algumas serpentes. Quando picado por elas, você vai sentir o corpo seu pegando fogo, porque na verdade as suas veias estão se rompendo. Então elas serpentes abrasadoras agora estão entrando, estão picando e estão matando pessoas no meio da congregação.
E todos que estavam ali estavam expostos. Qualquer um poderia ser picado por uma serpente daquela, independente de classe social, independente se era homem, mulher, se era jovem, se era criança, se era idoso, todos poderiam ser picados por essas serpentes. Assim também o pecado. O pecado, ele não vai escolher as suas vítimas. O pecado não vai escolher homens e mulheres, ele não vai escolher classe social. O pecado, ele entra na vida do ser humano. E o pecado, a função dele é destruição, a função do pecado é morte. Por isso que em Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então o salário do pecado é a morte. Então quando as serpentes entraram, o pecado entrou, trouxe morte dentro do acampamento. E naquele momento então de desespero, infelizmente muitos só se arrependem e tomam uma decisão por Cristo, no desespero, na pressão. Eles pediram para Moisés: Moisés, nos perdoa, ore por nossas vidas, interceda por nós. E Moisés fez isso. Moisés intercedeu pela vida deles. E olha, interessante, porque Deus mandou Moisés levantar uma serpente abrasadora. Ou seja, no final do texto fala assim, uma serpente de bronze. Eu estava vendo um vídeo sobre o bronze, o derretimento, e no vídeo esse homem ele fez um machado de bronze. Quando ele tirou, amados, o brilho era intenso como de ouro. Então, seja, abrasadora e coloca sobre uma haste, porque uma serpente de bronze, ela iria brilhar, o bronze iria reluzir. Mas por que Deus manda colocar uma serpente e não um outro animal ou um outro objeto? Ou de repente, por que Deus não manda Moisés? Se o cajado abriu o mar vermelho, Moisés, levanta o cajado, quem passar embaixo do cajado fica curado. Mandou levantar uma serpente de bronze, justamente mostrando para aqueles homens e mulheres daquela congregação, expondo o pecado deles lá na haste. Por causa disso veio esse mal sobre a vida de vocês. E agora eu estou com o mesmo mal que veio sobre a vida de vocês, eu trago a cura, eu liberto. Então todas as pessoas que vinham e olhavam agora para aquela serpente, recebiam a cura imediatamente. E eu imagino agora homens e mulheres vindo na direção daquela serpente, mas alguns não tinham força, estavam já morrendo dentro das suas tendas. Crianças pequenas que estavam de colo também, que precisavam de alguém. Então esses que estavam melhor ou estavam curados, eu imagino agora eles pegando as pessoas na maca e levantando a cabeça da pessoa e falando assim, olha para a serpente, olha para a serpente. E eram curados. Crianças pequenas de colo, a mãe levantando a criança e colocando assim para ver a serpente, e era curada. Então todos os olhos do acampamento agora não estavam mais para o pão, os olhos do acampamento agora não estavam mais para a água, não estavam mais para o deserto, para as dificuldades e situações que estavam acontecendo ali. Mas os olhos de todo o acampamento agora estavam fixos naquela serpente de bronze. Eles estavam olhando para a serpente de bronze. E interessante que era um gesto simples. Não precisavam pagar por isso, ou não precisava fazer algo mirabolante para isso, dar 3 pulinhos, saltar cambalhota, não. Olhe para a serpente, um gesto simples e você será curado. Agora, trabalhando o nosso texto de João capítulo 13, no versículo 14 e 15, Jesus, ele lembra esse fato da história do Velho Testamento. Ele fala, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém que o Filho do Homem também seja levantado. Ou seja, agora é hora de levantar o Filho do Homem. Então Jesus cita o Velho Testamento, fazendo um paralelo do que aconteceu naquele dia, com Moisés e o povo, e agora com ele, dizendo, acontecerá
coisa semelhante, ou seja, um paralelo. Então nós temos que entender que o Velho Testamento é a base do Novo Testamento. Não tem como eu construir uma casa sem um alicerce, sem uma base. E eu vejo que a base do cristianismo está justamente no Velho Testamento. Na verdade, alguns fatos, na verdade, algumas situações que aconteceram no Velho Testamento, como essa que eu acabei de dizer para vocês, aponta para Cristo Jesus. Aponta para o Cristo. Por que aponta para Ele? Porque na verdade somente Cristo poderia satisfazer a justiça divina. Somente Cristo poderia nos dar o perdão dos pecados, poderia pagar um preço de cruz pela minha vida e pela tua vida. Isaías capítulo 53, abra a tua Bíblia. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 5, declara: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, amados, na verdade, o propósito de Cristo na cruz era justamente de trazer paz para a humanidade, de curar a humanidade, de trazer salvação. E em cima disso eu posso tirar algumas lições. Primeiro, Jesus levantado no madeiro, levantado naquela cruz. Por que Ele teve que morrer naquela cruz? Para nos trazer vida. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 10, versículo 10, declara: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Quantos podem dizer amém? Amém? Então, o Cristo na cruz, quando eu olho para Ele, eu tenho vida e vida em abundância. O Cristo na cruz também, Ele vem na forma de homem. Assim como no deserto, Moisés levantou a serpente de bronze, semelhante às que estavam no acampamento. Agora, no Novo Testamento, Cristo se levanta, ou seja, o Deus se levanta na forma de homem. Para quê? Para que eu e você pudéssemos entender que o próprio Deus está nos substituindo naquela cruz. Estamos sendo substituídos por Ele. A palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 1, versículo 14, declara: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus tão poderoso que amou a humanidade, que tomou a forma de homem para ir na cruz, para que todos que olhar para Ele sejam curados. Amém, amados? Também na cruz nós aprendemos, que Ele se fez pecador por nós. Ele se fez pecador por mim e por você. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Então Ele nos substituiu, Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou os nossos pecados para que nós fôssemos curados. Ao olhar para a cruz, nós recebemos cura. Ao olhar para a cruz, nós recebemos salvação. Também na cruz, basta você olhar. Basta você olhar. É simples. Nessa noite, você que está aqui em casa, num leito de hospital, olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Basta olhar para Ele. Hebreus capítulo 12, no versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente quer dizer que eu estou olhando aqui. Situações estão acontecendo ao meu redor, mas eu estou olhando firmemente. Situações estão acontecendo, mas eu estou olhando firmemente para Cristo. Estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Glória a Deus. Então eu preciso olhar para Cristo. E de uma maneira muito simples. E aí que é o problema, porque muitos seres humanos, eles querem complicar.
Pastor, eu não aceito só olhar para a cruz e serei salvo, só olhar para Cristo e serei curado. Sim, mas tem muitos que querem assim: eis que te digo, hoje à meia-noite, pegue uma galinha, depena ela e vai para o cemitério. Lá tem um túmulo dizendo: aqui jaz. Coloque a galinha lá em cima e dê 3 pulinhos e não olhe para trás. Muitos esperam algo assim: eis que digo para você, repita 10 vezes comigo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Agora dá 3 pulinhos para frente, 3 pulinhos para trás, 3 para a direita e 3 para a esquerda. Não consegue entender que o preço Ele já pagou por nós. Ele já pagou o preço. Prego nas mãos, coroa na cabeça, chicotes que dilaceravam a sua carne, uma cruz pesada sobre o ombro, sem forças, perdendo sangue, subindo o caminho e indo em direção ao Gólgota e segurando aquela cruz, realizando um trabalho, um sacrifício que era para nós. Por isso que hoje você pode olhar para a cruz de Cristo, porque Ele está lá te esperando. Também aprendo que na cruz de Cristo é o nosso único remédio. É o nosso único remédio. Porque veja bem, em Atos capítulo 4, no versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porquanto abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o nosso único remédio é Cristo Jesus. O nosso único remédio é Ele. Pastor, eu estou doente, eu estou enfermo. Pastor, eu preciso de alguma coisa. Jesus é o remédio. Jesus é a cura. Amém? Amados, na cruz também eu vejo, voltando agora para o deserto, Moisés levantou uma serpente. Quantas que ele levantou? Ele não levantou 2, ele não levantou 3. Vamos pôr uma serpente em cada canto do acampamento. Não, vamos colocar uma serpente aqui no meio. Assim também como Cristo morreu uma vez por nós. Não tem 2 Cristo, não tem 3 Cristo, não tem 4 Cristo. É um Cristo, um Deus que se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, sendo assim, eu não concordo quando dizem que as religiões são caminhos diferentes que levam a Deus. Porque esse próprio Cristo que foi crucificado e foi levantado no madeiro, Ele está dizendo em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então a única maneira de eu me apresentar ao Pai, a única maneira de eu receber cura é olhando, é indo em direção à cruz. É indo em direção à cruz. Assim também como o povo que estava no deserto, eles precisavam ir em direção onde estava a serpente. Eles precisavam visualizar a serpente. Amados, lembra que eu falei para você que a serpente, ela representa o próprio Satanás, o pecado. E a serpente, ela pode estar em qualquer lugar, não é assim? Nesse acampamento mesmo, a serpente poderia estar escondida na areia, embaixo de um tapete, nas lonas da tenda, nos gravetos que você leva ao fogo. Ela poderia estar em qualquer lugar, você estava sujeito a ser picado por ela. Então um acidente poderia acontecer, assim também como hoje, nós também vivemos numa vida agitada e de repente a serpente, o pecado, está morando dentro do seu celular, está morando lá na sua cama, está lá no seu trabalho, dentro do seu carro, eu não sei. Mas ela pode estar em algum lugar espreitando e buscando uma oportunidade de colocar o veneno dela nas suas veias. E você agonizar e sofrer e se angustiar por dias e dias desejando a própria morte. Mas veja bem que tanto para esse povo no deserto, que eles podiam olhar para a serpente, assim você também pode olhar para Cristo e encontrar a cura da sua ansiedade, a cura do seu desespero, a cura das emoções, a cura até mesmo da vontade de morrer, porque o Cristo que nós cremos, como disse no início do culto, Ele fecha, Ele cancela os decretos de morte e traz os decretos de vida para cada um de nós. Glória a Deus. Esse é o Cristo que nós servimos, é o Cristo que nós acreditamos. Quando eu estava preparando essa palavra, esse texto,
E para uma ilustração, eu estava pesquisando e encontrei um vídeo. Uma dançarina tailandesa. Eu li algumas matérias e lá para eles é comum esse tipo de apresentação. As mulheres vão cantar e com cobras enroladas no corpo. Gente, dá até pavor assim, tem? Que eu tenho um negócio de cobra assim, tem? E cobra enrolada no corpo, cobra andando no chão, cobra para tudo quanto é lado. Mas durante o espetáculo, um homem entrega para ela uma cobra naja. E pelo tamanho que eu vi no vídeo, a naja era isso aqui. Meu Deus do céu, ela levantava aquela cobra fazia assim, ó. Ela olhava para a cobra fazia assim. E aí enrolava a cobra no pescoço, enrolava no braço, enrolava na barriga, passava pela perna. Tem? Mas aí o Espírito Santo falando comigo, tem pessoas que são assim, meu filho, com o pecado, se enrolam com o pecado e esquecem do perigo mortal que estão correndo. Como assim que elas fazem? Às vezes é o vício do álcool, estão embriagadas, entorpecidas pelo álcool, entorpecida pelas drogas ou pela prostituição, e está sendo enrolado pela serpente, pelo braço, pelo corpo, mas está achando bonito, está dançando, e a cobra está lá e de repente, preparando o bote, e você está lá dançando com o microfone na mão. Nesse vídeo essa mulher é picada e ela continua cantando, ela não busca ajuda médica. Ela vai cantando até cair no chão. E quantas pessoas estão assim, dançando com essa serpente, dançando com o pecado, achando que nada vai acontecer, mas quando de repente ela prepara suas presas e agarra em você. E mesmo assim você fala, não, eu dou um jeito, eu vou dar os meus pulos, e você vai apodrecendo. Porque o que uma serpente faz é justamente isso. O seu veneno, a sua toxina, é justamente para apodrecer a carne. Porque matando a vítima e apodrecendo a carne, quando ela engolir, que nem no caso um rato, ele fará a digestão rapidamente. Então tem pessoas que por causa do pecado estão apodrecendo em vida, mas não conseguem despertar. Porque mesmo que seja os mais terríveis pecados, olhe para a cruz, olhe para Cristo. Ele está ali para te curar e para te restaurar. Não importa o que você fez, não importa o veneno que está na sua veia, Ele tem o poder de curar. Aleluia, glória a Deus. Eu coloquei como tema dessa mensagem, falei para você no início, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o Cristo da cruz. Porque ontem eu estava no monte consagrando, e durante o dia a gente estava cantando ali alguns hinos, na verdade 10, depois mais 10, foram 20, e de repente a gente cantou o hino 491 da harpa, e esse hino diz assim, o refrão, há poder sim, força e vigor, neste sangue de Jesus, há poder sim, no bom Salvador, ó confia no Cristo da cruz. E quando eu cantando ali junto com esses irmãos, aí na minha mente veio a imagem dessa serpente no deserto, e todo o povo agora não olharam mais para as circunstâncias, não olharam mais para os problemas do deserto, e todos agora estavam olhando para aquela serpente e recebendo cura. E ao mesmo tempo eu via a cruz de Cristo sendo levantado, Cristo nela, e as multidões olhando para Ele. E Cristo falando comigo, em plena pandemia, eles precisam entender que eu sou a cura, que eu sou a resposta, que eu sou o remédio. Porque se em plena pandemia eu olhar para Cristo, as coisas estarão acontecendo ao meu redor, mas eu estou olhando para Cristo, e em Cristo eu recebo cura. Cristo está dizendo, eu sou a cura, eu sou remédio, em minha salvação e vida eterna. Olhem para mim, que os teus olhos estejam fixos em mim, olhe para mim. E eu pensando e meditando, e tudo isso acontecendo na minha mente, mas eu não falei para os irmãos que estavam junto comigo.
é a hora que parece que o seu cérebro divide em duas partes, né? E na verdade ele é, né? Consciente e subconsciente, mas parece que divide em dois. Você está interagindo com os irmãos, mas uma outra parte da mente sua está rodando. E eu meditando em tudo isso, olhar fixamente para o Senhor Jesus, e ali naquele monte, em jejum, junto com os irmãos, eu pensei assim, aqui no monte, olhar fixamente para Jesus não é difícil. O difícil é olhar para Jesus quando você tem a internet na palma da mão, olhar fixamente para Ele. Difícil olhar fixamente para Jesus com tudo que o mundo está oferecendo lá fora. E é justamente nesse ambiente que Ele quer que você olhe fixamente para Ele. Porque no texto de Números, quem era curado estava no meio do acampamento e as cobras estavam ali. Ó, você foi curado, sai do acampamento. Foi curado, sai do acampamento. Foi curado? Não, foi curado, continua no acampamento. Ou seja, o nosso maior desafio é olhar para o Cristo da cruz em meio a tudo o que está acontecendo. Esse é o desafio, e foi para isso que Ele nos chamou. E Ele está falando, olhe para mim, olhe para mim. Lembra do texto que Pedro afundou nas águas? Por que ele afunda? Porque ele parou de olhar para Cristo e olhou o tamanho da onda. Então olhe para o Cristo da cruz. Amados, a serpente, né, em uma haste, todos tinham que olhar para ela. Jesus foi crucificado lá no Gólgota, um lugar alto, onde todos podem olhar para Ele. Todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo, podem olhar para Cristo Jesus nessa noite. Amém? A serpente era de bronze, o bronze ele reluz, ele brilha, né? E o brilho chama a atenção, quer dizer que logo as pessoas identificavam aquela serpente que estava brilhando. Cristo é a luz que brilha. Amém? E nessa noite você pode encontrá-lo até mesmo nas mais densas trevas. A luz de Cristo brilha. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Amados, pensa bem. Provavelmente você que está ouvindo essa palavra, você está dizendo assim, graças a Deus, né? Já faz muito tempo que eu encontrei o Cristo da cruz, estou olhando para Ele e eu fui curado e fui liberto. Glória a Deus por isso. Mas no tempo que você ouve essa mensagem, tem pessoas que estão morrendo espiritualmente. Tem pessoas que nesse momento estão pensando em tirar a própria vida. Tem pessoas nesse momento que estão afundadas nos vícios, estão aprisionadas nas drogas, na prostituição e no álcool. E Deus está falando assim, agora, né, que eu já te levantei, busque essas vidas também. Tragam elas para a minha presença, para que elas possam ver a cruz de Cristo. Para que elas também possam ver a cruz e também receberem a cura. Amados, para encerrar esse texto com uma ilustração, eu estava meditando sobre essa palavra e me veio à memória de como é produzido o soro antiofídico. Um dos métodos usados é você tirar uma pequena porção do veneno de uma serpente e injetar na corrente sanguínea de um cavalo. Então a corrente sanguínea daquele cavalo, numa quantidade muito pequena de veneno, ele vai produzir anticorpos que combatem o veneno. Então os cientistas vão tirar aquele sangue agora com anticorpos e vão produzir vacinas, né, o soro antiofídico. Amados, quando Cristo estava na cruz, e a palavra, como eu declarei para vocês em Gálatas capítulo 3, Ele se fez maldição por nós, quer dizer que todo o veneno do pecado, Satanás agora injetou em suas veias. Existe uma ilustração, uma figura na internet que eu acho interessante, onde tem Cristo crucificado e assim, no calcanhar uma serpente com a boca aberta, mas ao mesmo tempo esmagada e a serpente indo, uma serpente comprida. Me chamou a atenção essa gravura porque no livro de Gênesis fala que, né, do filho da mulher viria aquele que ia ferir a serpente, ia pisar na cabeça da serpente, mas a serpente ia morder o calcanhar, ou seja, o veneno do mundo, do pecado entrou nas veias do Senhor Jesus.
Assim como a serpente de bronze, todos que olhavam era curada, agora Jesus está assumindo o pecado da humanidade e todos que olham para Ele é curado. Sabe por quê? Porque Ele está levando agora as minhas dores, as minhas enfermidades. Ele está levando agora a dívida que estava sobre mim. Mas quando esse veneno vem para o Senhor Jesus, Ele transforma o veneno de Satanás em antídoto, em cura. Por isso que o hino está dizendo que há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Por que há poder no sangue de Jesus? Porque quando eu olho para a cruz de Cristo e eu entro embaixo do sangue dele, o sangue dele cria sobre mim uma imunidade e uma proteção. Por isso que no Salmo 91 fala assim: calcarás aos pés o leão e a serpente, calcarás aos pés o leãozinho e a víbora, né? Ou seja, agora, né, que estou coberto pelo sangue de Jesus, estou olhando para a cruz, eu preciso olhar para a cruz o tempo todo. Ou seja, as serpentes que estão andando pelo mundo, querendo me destruir, querendo injetar veneno nas minhas veias, eu posso pisar na cabeça delas, porque o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, no nome do Senhor Jesus. Quantos entenderam e podem dizer amém? Aleluia! É o sangue de Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, estou encerrando com esse versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu e você fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu e você recebemos cura através do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Quem está entendendo e recebe essa mensagem? Glória a Deus. Então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que está aqui conosco, você que está em casa nos assistindo, eu vou pedir que, se você puder em casa, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para o Eliel ministrar uma canção junto com o Ministério de Louvor. E nesse momento eu quero te pedir que você feche os teus olhos, tanto aqui na igreja como em casa ou no trabalho, só se estiver na hora de folga. Glória a Deus. Por que eu quero que você feche os olhos? Porque eu quero que você agora veja a cruz de Cristo na sua frente. Diante de você, eu quero que você, por favor, não olhe para mais nada, só para a cruz. E o que a cruz fez por você, o que a cruz faz por você e o que a cruz fará por você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Liel, o Ministério de Louvor, ministra essa canção. Feche os teus olhos, comece a orar. E agora veja a cruz de Cristo na sua frente. Você que está em casa também. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Sim, Espírito. Prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Oh Deus! Que nos lava. Olhe para a cruz. Olhe firmemente para o autor e consumador da tua fé. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Sim, Deus. Que nos faz brancos como a neve, como amigos de
seja livre. Olhe para a cruz de Cristo, seja livre, 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 livre. Receba a cura no nome do Senhor Jesus. Para a cruz de Cristo. Os olhos fechados, você que está em casa também, olhe para a cruz de Cristo, autor e consumador da tua fé. Talvez nessa noite você está dizendo: Deus, eu te agradeço, porque um dia o Senhor me encontrou e o meu lar estava destruído, a minha vida, a minha casa. Mas quando eu olhei para a cruz de Cristo, recebi salvação, recebi cura, recebi restauração. Eu sou grato, eu te louvo, continuarei olhando para a cruz de Cristo. Eu sou livre. Aleluia. Falando para você, agora vá, busque aqueles que estão acamados, aqueles que estão dentro de suas tendas, aqueles que não conseguem levantar, aqueles que não conseguem se mover. Vá até eles. O sangue do meu filho está sobre você, e esse sangue te protege. E leve eles agora para olhar para a cruz de Cristo. Leve eles para olhar a cruz de Cristo, para que toda a humanidade se levante e olhem para a cruz de Cristo. 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 Venha, 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 venha na direção da cruz de Cristo e seja livre, livre, e receba cura no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quantos recebem e tomam posse dessa palavra?